Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando agora na live. Deixa eu ver. Começando mais uma live aqui da neurocirurgia brasileira. Vamos falar hoje sobre codificação e as negativas que a gente vem sofrendo em relação ao uso dos códigos. Deixa eu já... O Dr. Fernando, nosso advogado, nosso setor jurídico, estará com a gente essa noite. Boa noite aí, o Vitor. O Dr. Fernando acabou de entrar. Vamos aqui aceitar. A live de hoje, né? Seguindo o tema da defesa profissional, a gente vai falar sobre o problema que a gente está tendo. E aí, Fernando? E aí, tudo jóia? Conseguiu logar aí? Beleza. Tô em ação aqui hoje na hemodinâmica junto com os residentes, então eu vou orientando ele. Chegou aqui um AVC com um trombo em M1, vamos fazer uma trombectomia. Então vai ser coisa simples. Coisa simples, a gente vai fazer uma live ao vivo aí do dia a dia do neurocirurgião, quer dizer, trabalhando, orientando e falando a nossa questão de defesa profissional. Rapaz, caramba, que é isso aí. Aí sim, aí você está mostrando como que faz ao vivo aí a situação e ainda traz alguns pitacos aí de direito, de prática jurídica médica e de prática operacional médica, né, Wilker? Você, como mais que ninguém aí, está encabeçando muito esse projeto na defesa profissional da SBN. E hoje a gente vai bater esse papo sobre codificação, sobre as glosas, que é uma constante, infelizmente, na atividade de todo médico. E, infelizmente, é assim que funciona, mas tem meios para remediar isso, tem formas da gente tentar auxiliar aí as pessoas que estão interessadas a entender um pouquinho mais desse assunto. Vamos lá. Beleza. O que eu sempre falo é o seguinte, né? A glosa sempre existiu, até mesmo antes da codificação, né? Então, na verdade, conforme a gente tem aumentado a nossa demanda por honorários mais justos e proporcionais, que a codificação ela traz justamente a proporcionalidade, ou seja, a gente solicita justamente o que a gente pensa e foi a opinião colegiada e foi designado pela sociedade como a remuneração mais justa. E aí, muito antes disso, sempre existia a glosa. Agora, como a demanda aumentou por uma remuneração mais justa, logicamente também aumentou aí o número de glosas também. E a grande pergunta é, nesses casos, né, glosa, não só da codificação, mas a gente vai falar de glosa de uma forma geral, né? O que fazer, né? Primeiro, eu vou dar hoje agora uma novidade, que hoje à tarde eu tive reunião com a diretoria da Associação Médica Brasileira, AMB. Eles pediram para eu apresentar o projeto da codificação, porque essa gestão, eles vão querer encampar esse movimento da codificação como um movimento oficial da própria AMB, não só para neuro, para ortopedia, para essas sociedades, mas para todas as 56 especialidades. Tá? Então, o que foi falado na reunião é que CBHPM está defasada e a AMB quer, através desse projeto da codificação, fazer essa releitura e encampar como um projeto oficial, agora não só encampado por algumas especialidades, mas oficial da AMB. Então, isso é um ponto positivo para a gente, né? Em termos de, vamos dizer assim, em termos de força, a gente... Quer dizer, o médico brasileiro ganha muita força, né? Mas eu acredito que, mesmo assim, as negativas continuarão, né? Quer dizer, as glosas. Agora, começando já com esse tema, a gente precisa diferenciar primeiro o que é uma negativa e o que é uma glosa, né, doutor Fernando? Exato, precisa verificar isso. A negativa a gente tem visto com muita frequência
principalmente nos pedidos médicos, né? São Já pedidos médicos que são realizados... Antes do procedimento. Né? Isso, antes do procedimento, são questões relacionadas a pedido médico. E hoje a gente vai fazer aqui esse bate-papo esperando que, inclusive, tem auditores aqui assistindo a gente, né? Eu acredito que seria fantástico, porque só a negativa, porque há uma discordância do pedido médico, há uma divergência do pedido médico. E a gente tem visto está chegando muitas situações na SBN, você sabe disso, de que médicos baseando-se nos manuais de codificação e as operadoras de saúde, mesmo assim, desmerecendo, não dando muita ênfase nesses manuais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa debater. Acho que isso é um problema que muitos médicos estão vivenciando, a gente vê em grupos de redes sociais, etc., e é um fato que a gente precisa saber como trabalhar essa situação, pelo menos ajudar o médico a trabalhar essa situação. E as glosas, efetivamente, são aqueles procedimentos que são realizados, mas que não foram pagos, né? E isso é um problema sério. Já indo direto ao cerne, ao olho do furacão, para a gente não perder tempo, é sobre a questão dos códigos compostos, né, Wilker? A questão dos códigos compostos é algo que vem atormentando aí as pessoas desde 2017 por conta daquele parecer do CFM que a gente tanto trabalha em cima disso, né? Exatamente. Então, antes de glosa, quer dizer, o pior de tudo é isso, né? A gente tem alimentos, porque anteriormente, as codificações, o que acontecia era o seguinte: o plano tinha na negativa a ferramenta para frear os procedimentos, enfim. E, claro, né, por conta do tempo hábil que você tem que responder e autorizar sim ou não, ou mandar para a junta médica, esse tempo ficou apertado por conta do aumento da demanda de procedimentos e vira no ferramenta também, né, de barrar, então, os procedimentos. Então, o que está acontecendo é muito comum, é o seguinte: o médico pede o procedimento, conforme as codificações. O plano de saúde autoriza. Tá? Esse que é o agravante. Depois de autorizado, vai lá e glosa. Assim, do ponto de vista jurídico, né? Assim, porque, na verdade, assim, qual que é a definição de glosa? A gente tem que definir que é o seguinte: é uma negativa do plano, tá? Em querer pagar algo que... Pagar os honorários. Pagar os honorários que foi... Programou, você foi... Exatamente. Não simplesmente... Quais são os comuns? Normalmente pode ser erro de pedido, enfim, várias alegações tem, desde ficha, preenchimento de ficha incompleta. Aí você vai assim nos meandros dos detalhes, que inclui até erro de crase, né? Vamos assim, exagerando um pouco, mas isso leva então ao desgaste do médico, porque tem que preencher, e no fim das contas preenche e é mantido a negativa, e é mantido a glosa, e é mantido esse posicionamento de não pagar, apesar de tudo. Né? Então, o que faz em relação a isso? Né? Qual que é a tua orientação da parte jurídica, Fernando? Uma vez que aconteceu, que esgotou-se todos os procedimentos que o médico tem que fazer, eu estou falando de burocrático, né? Quer dizer, eu fui lá... Administrativo. Esgotou, preenchi tudo que justifiquei da parte técnica e foi autorizado, depois glosado. Uma vez que tudo isso foi atendido da parte administrativa, mas depois manteve-se a glosa. Qual que é a tua orientação, doutor Fernando? Das duas, uma, ou você atua na área administrativa, escolhe a área administrativa e faz uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina da região onde o médico está inscrito, ou busca uma ação de cobrança, alguma coisa nesse sentido, para você buscar, tentar impugnar essas glosas, né? Porque na realidade, para você mover esses dois tipos de ação, você precisa ter acesso, você precisa ter um contrato com o plano de saúde, com a operadora de saúde. Hoje em dia, desde 2000
17, salvo engano também, é obrigatório esse contrato escrito. Muitos prestadores não têm ou não têm nenhum conhecimento sobre esse contrato que é feito com as operadoras, e aí você precisa realmente, de fato, ali constar os motivos, o que vai, o que não vai ser glosado, e inclusive dar prazo para a resposta, no caso do médico, para que ele possa responder. A glosa é uma situação totalmente contestável, né? Então existe um mecanismo aí, um campo para que você possa assim surgir contra isso. Mas superando essa fase administrativa, ou é você buscar uma denúncia através de denúncia do CRM, ou você buscar uma ação em face da operadora para que você possa desconstituir e levantar esses valores. Você vai levantar os valores que você entende devido, que foram glosados, vai atribuir isso como valor da causa do processo e vai mostrar os motivos pelos quais aquelas glosas foram irregulares. E vai pedir uma cobrança da operadora. A operadora vai mostrar a defesa dela, você vai apresentar a sua réplica, e aí, em pouco tempo, digamos assim, um ano, pelo menos um ano, surge aí a primeira sentença referente a esse processo. Essa é a forma. O problema é que isso, na verdade, o que era para ser exceção à regra virou regra geral. Quer dizer, a gente vê hoje que o desgaste médico, quer dizer, o médico, praticamente, se for responder todo que é tipo de documento que tem, isso aí acaba desgastando. Então, o que a gente vê é que, por força de que o médico precisa se dedicar à parte técnica e atender o paciente, ele acaba deixando isso para depois ver, acaba não vendo e acaba, nesse meio tempo, perdendo muito dinheiro, né? E aí, ou delegando para a área, e aí, enfim, não consegue, a não ser que você tenha uma firma constituída, contrato estabelecido, que na verdade era esse sempre é o ideal, né? Ter um contrato estabelecido com o prestador, e que a maioria não tem, né? Pouquíssimos, e menos de 5% dos médicos brasileiros têm contrato prestador com operadora. Isso é um fato grave, né? Isso pode ser até passível de denúncia na ANS, inclusive, né? Você pode pedir para fazer o contrato. Se ela se negar, você denuncia essa operadora, então, no plano. Agora, uma vez que isso aconteceu, né? A glosa aconteceu, você tem, então, esses caminhos aí que que foi citado agora, e que, para quem tem um aplicativo da codificação, tem lá os documentos que chama glosa 1, quer dizer, é o primeiro passo, quando, vamos dizer, você respondeu tudo. A parte administrativa, mesmo assim, existe um documento lá formatado para você, então, enviar para o plano de saúde, que é uma carta dando o porquê que eles mantiveram a glosa, apesar de toda a parte administrativa que você respondeu. E aí você espera essa resposta. Isso. E não a resposta, quer dizer, nessa carta, você já coloca, olha, toda a parte administrativa, o que você solicitou, eu respondi. Eu gostaria de saber por que manteve a glosa. Por quê? E aí, você espera, protocola esse documento. Por e-mail também já é uma forma de estar registrado isso. E não havendo a resposta, você dá um prazo, né? Então, de 3 dias, 4, enfim. E não havendo essa resposta, você usa o documento de glosa 2. O documento de glosa 2, né, que está lá no aplicativo, já é uma denúncia formatada que você vai levar para o CRM. Quem? O diretor técnico de plano de saúde. Por quê? Trata-se de uma infração, né? A retenção indevida de honorários médicos trata-se de uma infração do plano de saúde, e quem responde pelo plano de saúde, né, é o diretor técnico daquele plano de saúde. Não sei se todos estão cientes, mas todo plano de saúde tem uma pessoa chamada diretor técnico que responde por essas questões. E aí tá, o que a gente vê é que ninguém se insurge assim. Não, ainda não. Não, ainda não. De fato, você falou uma coisa, uma verdade. Esses 2 documentos que você citou é uma mão na roda. Fica fácil para quem que tiver interesse em buscar uma resposta. Fica muito mais claro. E a partir de amanhã, quem precisar também, eu vou disponibilizar através do canal de defesa profissional da SBN mais um modelo de resposta. Esse modelo de resposta contempla as questões fundamentais que você precisa se insurgir para isso, que é a resolução 1642, a resolução 1614, são todas situações que demonstram ali, que provam para a operadora que aquela conduta foi equivocada. Nenhum auditor pode glosar nenhum procedimento. Não é essa a função do auditor.
A função dele é outra, que são funções, inclusive, pré-estabelecidas. A resolução 1642 do CFM estabelece claramente ali que são as sociedades de especialidade médica quem detém os poderes de indicação da conduta a ser tomada, da codificação a ser tomada. E isso, essa legislação, o pessoal simplesmente ignora ou desconhece, né? E outras questões mais, que o Código de Ética permite, claro, você buscar. Eu já vi alguém falando sobre a questão, sobre que você fazendo isso, você acaba sendo descredenciado. Se você for descredenciado, você vai ter que, na verdade, passar essas informações ao seu diretor dessa operadora, que nem o Ilker acabou de colocar. Né? Esse descredenciamento seria um ato unilateral, é possível. Se você for cooperado, você acaba, no caso de uma cooperativa, existe toda uma questão de eliminação de cooperado, não é tão simples assim, né? Mas você pode muito bem se insurgir contra isso também, né? E discutir isso, porventura, em outro momento. O que não dá para fazer é, infelizmente, você ficar aguardando, pedir um procedimento cirúrgico e ficar aguardando o resultado desse xerife, que digamos assim, que virou um capitão, na verdade, desse navio, que é o auditor médico, em fazer o que bem entender com o teu pedido médico. Isso está equivocado, isso está errado. O que o Ilker colocou é referente às baixas insurgências. Eu acredito que isso hoje em dia acontece, isso na medicina nacional de modo geral. Claro que a gente fala em ortopedia e fala em neurocirurgia que nos atine aqui. Mas isso acontece em qualquer campo da medicina. Infelizmente acontece. Por quê? Porque os operadores estão com seus auditores contratados e pré-treinados para agir dessa forma, e os médicos, por sua vez, têm uma conduta um pouco mais passiva, omissiva, e não se insurgir. Realmente falta aí sim uma estrutura técnica, uma estrutura de apoio que possa fazer isso para o médico. Mas, sabendo, e aí é justamente para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui, obviamente, na condição de bombeiros, né, de apagar incêndios, né, Wilker? Mas a gente está aqui, pelo menos, para tentar auxiliar no que pode, na medida do possível. E por isso que esses dois documentos que o Wilker colocou estão de fácil acesso para quem precisar, e mais esse documento aqui que eu já vou deixar à disposição amanhã no canal de defesa profissional da SBN para qualquer um que precisa acessar. Né? Wilker, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso me intriga desde 2017, essas questões dos códigos compostos. Uhum. Essas questões dos códigos compostos é muito comum os médicos falarem que se um ato contempla outros atos, mas que esses outros atos são necessários para aquele procedimento, deve ser cobrado apenas um ato só. Qual que é o seu entendimento sobre isso, Wilker? Então, é bom tu ter perguntado isso, porque isso é o principal argumento que então, a auditoria, plano de saúde, enfim, coloca como barreira para a codificação. E eu fiz a defesa justamente hoje na diretoria da MB, sobre exatamente essa pergunta. Foi feita essa pergunta, né? E a resposta é o seguinte: a gente tem dois itens que colidem no mesmo compêndio de regras, como acontece na Constituição. Então, a gente tem o item 7.2 da CBHPM, que diz o seguinte: é uma prerrogativa exclusiva das sociedades de especialidade junto à MB definirem quais códigos que vão ser usados e como que vai ser usado. Então, quais e como. Isso seria o quê? Manuais de codificação. Por outro lado, o item 4.5 diz que existem códigos que fazem parte do caminho, ou antes ou depois. De uma forma geral, então, esses tem que valorar não o somatório e apenas o código principal. E aí, então, a gente tem dois itens da mesmo compêndio de regras colidindo filosoficamente. Isso, no direito, a gente não, né? Eu não sou da área de advocacia, mas o Fernando vai falar mais sobre isso, que é assim, como é que dirime que faz a gestão desses dois, quando conflitam dois itens dentro de uma mesmo compêndio de regras? Pelo princípio da hierarquia, anterioridade e exclusividade. O que isso significa? Que existe sim, né? Existe sim um artigo que tem mais peso sobre o outro quando eles colidem sobre um tema, sobre uma matéria. E justamente colidem nessa matéria. Então, o que quer dizer? Esse princípio quer dizer, o item ou artigo que tiver hierarquia ou ser anterior e ter uma exclusividade sobre o outro item, que é genérico, ele prevalece
esse item, o 7.2, que dá exclusividade para as especialidades definidas, sobre um outro item que é geral. Né? Então, assim, o que quer dizer? Que o item 7.2 dá exclusividade, ele dá hierarquia superior sobre aquele outro artigo. E isso, né, dá, então, a autoridade suficiente desse artigo ser prevalecer, né, ser superior da forma hierárquica sobre o outro item que é geral. Tá? Então, essa é a definição e a resposta, como já é usado no direito, então, com essas questões que colidem dentro de um compêndio de regras. É isso, Fernando? É exatamente isso, exatamente isso. E além dessa questão técnica, que é importante você ter colocado, Wilker, o entendimento consagrado é de que cada ato realizado pelo médico é passível de de cobrança, digamos assim. Obviamente, desde que seja feito de uma forma razoável, desde que seja feito de forma padronizada, através dos manuais de codificação, etc. Mas cada regra é cobrada. Eu vou ler para vocês aqui um parecer antigo, um parecer de 2009, do CRM do Mato Grosso do Sul, que é o seguinte: qualquer tempo dedicado à cirurgia ou procedimento necessário diferente do previsto para determinado tratamento caracteriza um ato diferente. Então, o que demanda também um pagamento individualizado, respeitando as normas legais. A própria tabela de referência da CBHPM identifica a grande maioria dos procedimentos e atos médicos, com seus respectivos e detalhados valores correspondentes a honorários profissionais. Em outras palavras, cada procedimento tem seu respectivo valor. Isso é um entendimento de 2009, um entendimento super importante, que as pessoas também que estão passando por essa situação possam se valer. Eu fiz essa pesquisa hoje à tarde e consegui deixar esse entendimento, mas que é algo que a gente já vem defendendo há muito tempo, né? Então, essa é um outro posicionamento também. Isso vai ao encontro à definição do que é codificação sequencial. Porque, assim, ó, na verdade, assim, ó, codificação sequencial não foi uma coisa que eu inventei ou que alguém inventou. Isso foi vamos dizer assim, uma resolução do Ministério da Saúde que definiu o que é a codificação sequencial. E exatamente esse tema, essa definição eu apresentei hoje na MB, que vai encampar, então, as codificações em nível nacional. E, no fim das contas, pela definição dessa resolução do Ministério da Saúde, de 2014, ela define que codificação são todos os atos praticados, né, que eles não possuem uma dependência direta em relação ao outro, realizados sobre o mesmo ato anestésico, no mesmo órgão, em órgãos diferentes, pela mesma via ou em vias diferentes. Essa é a definição, então, da maior autoridade de saúde do Brasil, que é o Ministério da Saúde. Ou seja, uma resolução. Isso é importante, porque assim, ó, se alguém já... se o Ministério da Saúde emite, então, uma resolução, isso tem um poder de artigo também, né, como se fosse um artigo da Constituição Federal, porque ele é um órgão executivo do Brasil. E aí, ao emitir um artigo como esse, isso tem até uma superioridade em relação até a operador de saúde, a qualquer coisa. Então, assim, a definição vem de lá, vem dessa resolução de 2014, tá? Se eu não me engano, é RN 414 2014, alguma coisa assim. Vai estar lá no nosso site também da Defesa Profissional, é isso aí. Aliás, tem no aplicativo da codificação, tem justamente essa resolução do Ministério da Saúde. Falei besteira, é isso mesmo, Fernando? Não, é exatamente isso. Eu realmente não lembro de cabeça aqui qual que é a resolução. Mas é importante deixar bem claro outra coisa também, para todo mundo que está assistindo aqui a gente. Esse manual de codificação não é uma imposição. Não é uma questão obrigatória, mas é uma referência para fins obviamente, de procedimento, de conduta e atendimento padronizado pelas maiores especialistas no caso.
Quem que vai indicar qual que é o melhor procedimento para determinado procedimento? A sociedade de especialidade. Então foram cabeças pensantes que sentaram, inclusive você, que eu parabenizo, o Wilker, que está capitaneando isso na SPN, que sentou e ajustou o melhor conduta para determinados casos. E aí pergunta-se, podia existir uma parcialidade? Podia ser legal isso, né? Podia muito bem alegar. Podia falar o seguinte, vocês estão fazendo isso para defender os neurocirurgiões, estão fazendo isso para defender os ortopedistas. Não, a questão não é justamente essa. É importante dizer bastante isso. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, especificamente, tem um comitê específico de ética, que apura eventuais irregularidades relacionadas a abuso. Você sabe disso, Wilker? Sim. Então, todos nós que estamos lá nesse momento, nessa gestão, e também das gestões anteriores que nós participamos, nós recebíamos eventuais casos para a gente apurar, que a gente detectava que havia um descontrole ali, que estava errado, ainda que usando os manuais de codificação. Então não existe essa parcialidade. Eu estou falando isso para eventualmente se algum médico participante de operadores esteja nos assistindo. Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. O que você falou é importante, que é o seguinte, assim como a própria CBHPM, os nossos manuais também não é nada impositivo. Ele é um referencial, ou seja, é um guia. Qual código eu posso pedir aqui? Eu posso pedir esse, mais esse, aquele. Tudo depende do que você vai efetivamente realizar, ou pretende efetivamente realizar. Se você, na verdade, pedir exatamente aquilo que você pretende realizar, seja um código, 2, 3, e depois descrever isso, é lícito você ser remunerado por conta disso. Agora, pelo contrário, sim, quando uma operadora de saúde comete abuso, eu estou falando de abuso, estou falando do normal. Obviamente, a maioria são corporações sérias e que levam em consideração bastante essa questão do honorário médico, mas quando eu digo assim, que existem, por outro lado, algumas operadoras ou até mesmo pessoas dentro de operadoras que veem no médico uma oportunidade de, então, conseguir baratear os custos da operadora através de rechaçamento de honorário médico. Quando isso acontece, a própria operadora pode ser acusada, entendeu, de enriquecimento ilícito, né? Ela pode... De prática mercantil. Prática mercantil e enriquecimento ilícito. Então, assim, algumas coisas, algumas palavras começam a aparecer no vocabulário do médico, e aí, então, ele começa também a querer ser rechaçado. Alguém botou ali, o médico pode ser descredenciado unilateralmente do plano. Você vê que é uma briga de Davi e Golias. A gente é um versus um poderio econômico grande. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa se insurgir. Quando eu digo isso, é o seguinte, imagina se todo mundo, eu tô tendo assim, aqui em Floripa mesmo, problemas sérios com um auditor aqui, né? E eu não tenho problema nenhum, já abri 7 PEPs dele no CRM, e vou abrir 10, porque assim, não é possível ele simplesmente chegar, né, e descreditar, né, o que foi uma indicação médica, né, sem embasamento nenhum, né, não respeitar a codificação, etc. Tal, cometer uma série de abusos, né, então, impor a vontade econômica do plano, enfim. Então, isso, eu não tenho nenhum pudor de ir lá e denunciar, entendeu? Então, toda semana eu tô no CRM, eu tô ou escrevendo cartinha, já tem um caminho feito. E isso, imagina se 2.000 neurocirurgiões fizessem isso. A força disso ia ser muito maior. Eu estou dizendo para se insurgir contra o quê? Abusos. Não estou falando de se insurgir, né, de qualquer outro tipo de prática. Estou falando como qualquer né, abuso em qualquer outra área, né? Abuso psicológico da pessoa que você está, abuso psicológico do seu funcionário menor. Então, tudo isso configura abuso, né? Agora, quando fala com o médico, que não pode, porque é mercenário. Então, não, na verdade, a gente só está querendo a remuneração justa pelo que se pretende fazer. Então, não é um díspare, né, Fernando? Quando a gente tem, de um lado, um poder econômico muito grande, forçando você a aceitar, porque você depende daquele trabalho, né, para você fazer,
né? Então, na verdade, sim, a gente está na mão dos planos de saúde, das fontes pagadoras, digo hospitais, inclusive SUS, etc. Tal, e eles sempre contaram com a ignorância médica desses termos que a gente vem falando agora, porque se cada um se instruir de uma forma que tem que se instruir, que não é só medicina, que essa parte técnica também, com certeza a gente estaria hoje em um outro patamar. Então, assim, é culpa do médico o que está acontecendo hoje também. Claro. Né? Exatamente isso. E deixar bastante claro também, essas insurgências são insurgências legítimas. São insurgências pautadas no Código de Ética Médica, pautadas em resoluções do próprio CFM. É importante frisar, a gente está careca de falar isso. Esse manual de codificação, assim como os demais, já foi submetido ao parecer do Conselho Federal de Medicina. E isso foi levado a uma aprovação, a uma análise, e de fato foi aprovado. Isso, inclusive, a própria ANS também já entendeu como favorável. Então, ninguém está fazendo, não tenha medo de entrar nesse debate. Né? Volto a dizer, a gente se coloca à disposição para analisar previamente esse pedido, para ver se realmente tem. Que a gente médico que esteja com esse problema, faça a denúncia. Ou não. A situação, nós temos a fundamentação. Nós temos a fundamentação, para quem precisar, a fundamentação técnica formatada já. É só entrar em contato com a gente que a gente fornece. Tá podendo falar? Como tá aí? Tá enroscado aí pra você, né? Não, eu tava ali, só fui checar o residente, tá tudo certo ali, tá? A gente tá fazendo. Meu Deus do céu. Estamos ao vivo. Fica de olho no residente. Fica de olho no residente, senão a gente vai ter que voltar na aula de umas 3 ou 4 semanas sobre preceptoria médica. Pois é, não, tô na sala do lado vendo. Ele tá iniciando a trombectomia, daqui a um pouco já entra em campo também. Mas quer dizer, né, o neurocirurgia na vida como a vida como ela é, né? Trabalhando à noite aqui, né? Então, assim, ó. Temos. E o que o Fernando falou é verdade. Assim, na verdade, o que a gente promove cada vez que a gente se encontra, eu e o Fernando, é que o médico tem que deixar de ser o bocozão, né? Quer dizer, ficar quieto, aceitar e assim. Não, você tem que se posicionar. Porque o que eu vejo muito médico por causa de uma conta lá do hotel, ele vai lá, não, que absurdo, que não sei que cobrou um refrigerante a mais e não sei o que, tarará. Agora, na hora da conta dele, ele deixa passar essa, entendeu? Assim, entendeu? Ele sabe se comportar com a lei do consumidor na hora de exigir que cobrou uma Coca-Cola a mais, uma cerveja a mais ali na conta do hotel, mas na hora que é com ele não sabe. Então, assim, tudo é questão de grau de instrução também. Por quê? Porque todo mundo sabe muito bem o que é, o que não é com relação à regra do consumidor. Agora, na vida pessoal, ele não tá nem aí, então é um disparato, né? Então, como eu sempre falo, a culpa é do próprio médico, né? Da situação. E, claro, eu me incluo também, né? Assim, não adianta ser só um. Um só não vai ganhar essa batalha só ganha quando houver uma mudança de mentalidade. Quando todos, então, e se insurgir, não estou dizendo fazer um levante, um motim, uma guerra, uma trincheira, nada disso. Eu estou falando só fazer valer o que o Fernando falou. Fazer valer o teu direito. Né? Fazer valer o que é teu de direito, que é o teu honorário pelo que você fez. Né? Então,
graças a Deus, cada vez mais as entidades médicas estão entendendo como válidas as codificações, e a AMB hoje, em reunião, confirmou que esse provavelmente será o grande tema dessa gestão atual e que pode, inclusive, fazer uma mudança de chave nacional, ou seja, a nova grande mudança que precisava depois da CBHPM, talvez seja isso. Isso na palavra deles, né? Então, a gente está com muitas... que, na verdade, está vindo uma avalanche de outras sociedades no mesmo sentido. Só para se terem uma ideia, quando eu falo manual de codificação, parece só a neurocirurgia, não. Posso citar aqui a neurocirurgia, a própria coluna, o pessoal da SBC, a neuroradiologia intervencionista, a coloproxologia, todos esses já com seus manuais instituídos, tá? A otorrinolaringologia também, tá? Então, assim, ó, só até aqui do que eu falei, já deu mais de 10 mil médicos, tá? De um contingente de 500 mil, tá? Então, agora, amanhã eu tenho reunião para fazer uma orientação, que é uma consultoria que eu dou, para Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Bariátrica e do Aparelho Digestivo. Então, soma isso aí, vai somar aí mais 10 mil, vai ter um contingente de 20 mil médicos, né? Isso aí está vindo uma avalanche. Querendo ou não, isso vai vir como uma nova onda de luta pela uma remuneração mais justa, né? Não estou nem falando do médico ganhar mais, estou falando do médico ganhar justo. Porque assim, ó, Sim. Se você for ver, Fernando, se você analisar as especialidades, nem o IPCA, que seria o mínimo para ser repassado para o honorário médico, não é repassado. Então, a gente não fala nem em reajuste de preço, a gente fala em recomposição de preço. Porque a gente pode, por exemplo, nacionalmente, né, alegar que existe um inflacionamento que houve, que não foi repassado, nem o IPCA. Isso já foi feito um cálculo, já fiz uma vez. E visto isso, a operadora de saúde está fazendo enriquecimento ilícito. Então, para ver o tamanho do buraco. Agora, assim, ó, eu sozinho vou fazer isso, eu tenho que andar com colete à prova de barco. Você tocou no assunto importante. Realmente você está com uma participação forte dentro da MB e isso é muito bom. Felizmente, nós temos pessoas assim que nem você que faz esse tipo de trabalho, porque a maioria dos médicos não tem tempo para fazer isso. Mas as questões políticas, e nós estamos aqui, veja, ninguém aqui, volto a dizer, é bombeiro. A gente não tem ferramentas ou textos e palavras mágicas que possa fazer reverter a sua situação para que você consiga obter êxito. Mas a gente indica, a gente faz as recomendações, né, principalmente no que tange a mim. Né? A expectativa em relação aos advogados que atuam, a mim especificamente que atua nessa área, acaba sendo muito grande, mas eu não estou aqui falando que isso resolve. Isso acaba resolvendo pela experiência que nós temos nas duas últimas gestões. Na gestão anterior, inclusive, não é essa anterior. E isso acabou sendo bastante favorável, essa insurgência, essa forma de resposta técnica, acaba resolvendo. Acaba sendo um facilitador para buscar essas resoluções. Mas os aspectos institucionais também são importantes. Nessa gestão que está acontecendo agora, e sem nenhum tipo de conflito de interesse nem nada, mas está sendo retomado novamente essas discussões junto às operadoras, junto à AMB, porque de fato não adianta só os médicos fazerem esse tipo de trabalho, que é um trabalho difícil e às vezes não dá certo. Mas aí então eu te parabenizo, Wilker, pela sua participação. Estou vendo que você, não sei se você está com mais alguém nessa empreitada, mas é importante que realmente a gente volte a bater as portas da MB, do CFM, próprio CRM, dos locais, CRM locais, das próprias operadoras, quanto possível, para fazer esse tipo de recomendação. Né? Até pouco tempo, até hoje, eu não sabia, não sei se eu estou enganado ou não, mas na última gestão não trabalhei, na gestão anterior, os manuais de codificação, em meados de 2017 e 2018, estavam com uma aceitação maior do que estavam agora. Tem. Por quê? Porque tudo isso foi fruto de uma atividade institucional. Foi fruto de uma atividade onde recolheu-se 3 ou 4 pessoas e foram fazer as caminhadas aí nos lugares devidos.
perdendo aí dias e horas de trabalho, mas acabando sendo suficiente. Porque essa argumentação que a gente traz aqui são argumentações que a gente faria diretamente aos diretores técnicos, né? Por vezes o médico responde por e-mail, a pessoa que nem vai receber esse e-mail, a pessoa joga fora, exclui o e-mail, alguma coisa nesse sentido. Então, por vezes é bom até mandar por correio, ou então também por e-mail, eu sempre falo isso, mas também fazer isso que você está fazendo, eu ir nos lugares e discutir isso diretamente com as pessoas que encabeçam essas situações, entendeu? O que eu vejo... E eu parabenizo você essa gestão sobre isso. Obrigado. É que, na verdade, isso acaba... vamos dizer assim, muitas coisas me motivam, né? Então, assim, a questão da falta de tempo, eu acho que talvez isso seja mais um comodismo que às vezes a pessoa tem, porque, assim, duvido alguém mais ocupado que eu aqui. Se eu for narrar todas as coisas que eu faço em 24 horas, ficaria uma lista gigante aqui de coisas, inclusive ser médico também. Então, eu acho que cada um poderia, sim, contribuir aí. Eu digo assim, pelo menos se instruir, né? Pelo menos se... eu canso de falar isso, etc, tal, mas no cansaço mesmo, entendeu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que o segredo de muita coisa é a constância, é a persistência, entendeu? Se eu desistisse lá atrás, por exemplo, na gestão passada, quando a questão de honorários, de exercício médico não foi tão priorizada, né? Então, se tivesse desistido ali, então todo um trabalho poderia ter sido colocado em água abaixo. E o que me motivou, na verdade, foi o reconhecimento dos colegas, dos pares, né? E principalmente de instituições sérias, de que isso é uma coisa que pode valer a pena, que é um caminho porque do contrário a gente tem o quê? Nada. Se nada for feito, a gente continua a zona de conforto e continua a prática remuneratória predatória que tem hoje. Então, algum tipo de movimento tem que sempre... eu estou tentando empurrar, né, uma carreta carregada, às vezes sozinha no muque, mas assim, eu vejo que o movimento é lento, mas que eu às vezes consigo, que outra pessoa vem e empurra, que outra pessoa vem e empurra e tal. E talvez isso realmente, em algum momento, contagia de alguma forma e faça uma mudança de pensamento, de comportamento, e que, de fato, leve as pessoas aí a um movimento maior, né? Como o Fernando falou, como instituição, e aí eu represento também a SBN, a SBC, e a gente representa, eu e o Fernando, às vezes o que vem muito ali são questões pontuais, ou seja, o plano de saúde não está autorizando aqui o tal material, o tal código. Então, assim, não adianta, você tem que fazer a sua parte também, né? A gente tem um monte de live, tem o aplicativo, tem um monte de outros textos que estão na internet, até na nossa página ali da Defesa Profissional. Então, vá lá, visite, revisite, aprenda, faça isso, porque assim, você fez 2 vezes, você já aprendeu, entendeu? Você não precisa fazer mais. Eu não estou pedindo você fazer uma pós-graduação nessas coisas tudo aí de codificação, defesa mágica, mas em algum momento você vai ter que fazer, porque assim, ninguém vai poder defender na tua frente, aí na tua cidade, a não ser você mesmo. Então, o que eu peço é mobilização local também. Isso resolve o problema? Sozinho não, mas se todo mundo se mobilizar, eu acho que a gente tem um bom movimento e a coisa pode mudar mesmo como é hoje. A gente sabe, a gente está agora revisando os manuais de codificação. E dentro, eu promovi uma pesquisa sobre o grau de... Qual foi o impacto da codificação na vida financeira das pessoas? 90% respondeu que foi bom ou muito bom. Ou seja, para algumas pessoas estão funcionando, de fato, entendeu? Então é uma realidade. Como o Brasil é um país continental, a gente não tem como uniformizar a coisa. Até a própria Unimed, cada singular é uma cabeça, uma sentença, uns aceitam, outros não aceitam. Então, o que a gente vê é que precisa de um movimento uníssono nosso mesmo, como membros, como formiguinhas, e isso acelerado e catalisado pela sociedade. E pessoas também, como eu, como o Fernando, estão aí para impulsionar e dar o subsídio técnico de informação que cada um precisa, não é isso, Fernando? Exatamente isso que a gente está lá, no nosso dia a dia. Por vezes as respostas demoram um pouco,
mas nada impede por conta dos afazeres do dia a dia, mas a gente está lá para isso. Né? A defesa profissional é um braço da SBN formada justamente para isso. Né? Infelizmente, os congressos agora estão um pouco limitados, estão um pouco restritos, está voltando, que agora a gente vai voltar novamente com os congressos para tentar debater e tentar dar voz ao médico neurocirurgião para que a gente possa, enfim, tentar entender os problemas e tentar ajudar a solucionar. Né? Mas a gente está lá para isso, é evidente. A gente é um canal ali de comunicação aberto para que a gente possa debater. E a gente está lá também para fiscalizar. Né? A gente pode analisar também as questões, mas do ponto de vista fiscalizatório também. Nós temos essa incumbência. A Comissão de Ética ela é específica para isso. Então, não venha com abusos. Não venham com abusos, porque a gente não vai, em nenhum momento, vai passar a mão ou vai sequer responder uma situação que seja abusiva, entendeu? Exatamente. Mas, por outro lado, o médico que esteja passando por uma situação com dificuldade, pode tentar debater com a gente, vamos tentar analisar com um pouco mais de proximidade essa situação de cada um, né? Mas para isso realmente precisa chegar até nós e precisa ter vontade também de fazer essa mobilidade. Mais uma vez, não temos a varinha mágica, mas a gente tem força de vontade, né? É uma realidade, muda uma realidade dessa, mas com certeza, por exemplo, a minha realidade aqui, eu tenho aceitação completa dos manuais de codificação. Todas as operadoras não são locais, entendeu? Eu tenho alguns exemplos, inclusive, de colegas seu, Wilker, que passavam por um período, não vou citar nomes, evidente, mas pessoas até amigas que são médicos, neurocirurgiões e ortopedistas, que passavam por um perrengue absurdo na profissão. Mas, por questões que não se sabe qual, na verdade a gente sabe que foi essa insurgência, essa aproximação, essa forma de agir diferenciada, acabou não tendo mais problemas. Você provavelmente é um exemplo desse, né? Que as pessoas já vê aí a pessoa com quem está lidando, sabe quais são as formas, a questão fundamentada, o pedido médico foi de forma fundamentado, e uma aproximação do auditor também. Nada impede de você entrar. Na verdade, a lei fala que o auditor precisa entrar em contato contigo, com o médico assistente. Mas nada impede também do médico assistente fazer esse tipo de contato ativo, né, por parte do próprio médico assistente que se sentir prejudicado. E às vezes eu tenho visto que isso também surte efeito. Né? Então é uma mudança de mentalidade. Eu tenho falado, desde 2015, depois da máfia das próteses, a medicina é outra. Sobretudo aquela que trabalha com DMI. É outra. Exatamente. Não tenho dúvida disso. Precisa alterar o comportamento. E uma mudança dessa, né, de pensamento. A gente já vem embutido, quer dizer, a gente já vem sendo doutrinado pelos planos de saúde, etc. tal, há muito tempo. Então é comum a gente falar isso aqui, mas isso não pode. Quer dizer, as pessoas já foram doutrinadas. Então a gente está tentando fazer um movimento reverso. Quer dizer, né, doutrinar de uma forma correta de como que é as coisas. E o manual está para isso. E o Christian ali, até falou que estão chamando até de cartel. E não é, porque assim, se você for ver não é cartelização, é diferente. É diferente. Assim, até a própria CAD, ao verificar os manuais de codificação e outras tabelas, enfim, tudo, ele falou assim, é permitido o uso de tabelas médicas, desde que não sejam impositivas. Então, a gente preenche todos os critérios legais, éticos, de poder usar nosso manual como referencial, e eu digo referencial, né? Às vezes a pessoa se confunde e tenta impor essas coisas. Então, assim, também tem que ter bom senso lá na ponta, de não querer chegar dando chapuletada. Tem que chegar, sentar, conversar, explicar, porque muito disso é falta de informação, até da operadora. Ela não entende, muitos auditores foram doutrinados para pensar de outro tipo de outro tipo de forma. Chegar lá e explicar, mandar um material informativo, é outra situação. Você chega em outro patamar de conversa, né, Fernando? Exatamente, não é cartelização, tá? Cartelização é outro sistema, isso não é impositivo de forma alguma, ninguém está obrigando a ninguém a usar nada. Você pode utilizar outras formas de que você bem entender para configurar aí o teu tratamento, sendo justificado tecnicamente, tendo autorização da vigilância sanitária, etc. Seu pedido me parece tecnicamente correto. Ponto. Tá? O que a SBN faz é uma questão que engloba as duas coisas. Primeiro, evitar esse tiroteio entre auditor e médico, que na verdade quem sai ferido é o paciente,
no final das contas. Eu tenho visto muito médico desistir do tratamento de paciente por conta dessas coisas, tá? E também valorizar também o ato médico, sem dúvida nenhuma, que é importante ter essa questão, e atender o paciente na ponta aí, que é o mais importante. Mas existe uma aceitação do CFM, existe uma aceitação da ANS, e desde que, obviamente, não seja impositivo. É título referencial. Ali você coloca no seu pedido médico, a título referencial, codifico de acordo com as instruções passadas pela sociedade de especialidade. Por que pela sociedade de especialidade? Porque ela tem toda essa responsabilidade e dessa capacidade. Tá? Isso eu falei rapidamente, mas existe um texto legal para isso, que é um texto de lei, que é dessa resolução 1642, que é tão importante que muita gente nem conhece. Tá? Exatamente. Então, até o Christian estamos aqui para... O Christian perguntou, e a fiscalização dos colegas de segunda opinião? Cara, a fiscalização é do órgão que fiscaliza, que é o CRM. Entendeu? Então, se você acha que o segunda opinião, ou qualquer médico, enfim, nosso auditor, está abusando, vai lá e lê a resolução 1642 e vê se isso configura um abuso. Se configurar um abuso, você vai lá e denuncia ele no CRM. É isso que tem que fazer, Christian, entendeu? Christian. O que eu tenho que fazer? Christian, só mais uma pergunta. Isso, é obrigação, inclusive, de todos os médicos fazer a fiscalização de toda a classe médica. Então, é sua obrigação também, Christian, fazer essa fiscalização. O CRM está lá para receber, ele é um órgão que é motivado, tá? Ele não age por conta própria, mas ele está lá para receber situações. O direito é assim, o direito só age se for motivado, né? Se for incitado. Então, na realidade, você na sua profissão... do tema, da matéria. Até assim a gente... O direito não socorre quem dorme, já diz o Brocado. Então, na realidade, só para concluir... Isso. Então, na realidade, a fiscalização quem faz são vocês mesmos, médicos. Então, vocês verificando que houve um abuso por parte do auditor médico e do próprio diretor médico também, nas questões das operadoras, você pode denunciar isso. Inclusive, eu tive recentemente, não vou falar os nomes, é evidente, mas uma operadora agora acabou de ser condenada por conta de uma denúncia que nós fizemos em 2017. Uma denúncia não foi uma cooperativa, mas de uma denúncia de um credenciado que se sentiu lesado, trouxe para a gente a informação, nós denunciamos em 2017, nós estamos em 2021, demorou um pouco, mas é a praxe. A condenação saiu 2 meses atrás, da diretora técnica. E isso tem, por exemplo, resultados como esse que você acabou de citar, de que a operadora foi denunciada e processada e executada, então, assim, finalmente, só partiu de uma denúncia, entendeu? Então, assim, é o que você falou, a justiça, o CRM só vai fiscalizar se tiver a denúncia. E a SBN, como às vezes muita gente manda e-mail, você tem que fiscalizar tal coisa. A SBN, ela não tem esse papel de fiscalizar, né? Ela é uma associação médica, a gente pode, então, acompanhar algumas denúncias, mas a SBN mesmo denunciar, só se aí tiver lesando a própria instituição SBN ou a filosofia da SBN. Agora, não... Isso, a Comissão de Ética para a SBN é sobre os assuntos relacionados às infrações éticas da própria SBN. Mas, obviamente, a gente está lá também para analisar. A gente pode analisar questões relacionadas a atos médicos abusivos. A gente pode orientar, com certeza, estamos lá para isso, óbvio. Mas a gente não vai ser o órgão, digamos assim, o órgão que vai julgar, né, essas questões. Exatamente. A gente está lá para fazer a defesa profissional dos médicos que estejam se sentindo lesados pelas operadoras, por auditores, por médicos, por colegas, por abusos de quem quer que seja. É essa a ideia. Exatamente. E, por exemplo, ali, neurocirurgião, auditor contra a nossa sociedade. O doutor Maurício ali, Maurício Seturi, falou. Então, existe um artigo no próprio Código... Qual foi a pergunta dele? Qual foi a pergunta dele? Ele está aqui, ó. Denúncia no CRM são arquivadas. Ele fala, o neurocirurgião auditor contra a nossa sociedade. Quer dizer, né, o próprio colega neurocirurgião trabalhando, em alguma forma, às vezes, contra o movimento como esse. Então, existe um artigo no próprio Código de Ética Médica que diz que quando médicos, como esse exemplo, vão contra movimentos, principalmente movimentos de classe, e às vezes também em favor de melhor condições de trabalho
entende-se também a melhor remuneração, esse médico ele pode ser denunciado também, porque ele está indo contra o movimento de classe. Tá? Então, o que não pode é você ficar amedrontado porque vai isso, vai aquilo, etc. Tal. Para a gente estar já se encaminhando para finalizar aqui, a grande informação que eu gostaria de deixar, que é a mesma coisa, com certeza, o pensamento do Fernando é o seguinte: se tem abuso, tá, vai lá, classifica qual é esse abuso e faz a denúncia e ponto, acabou, entendeu? É isso, né? Se cada um fizer isso, imagina se todo médico fizesse isso, né? Porque uma vez eu fiz um trabalho de catalogar quais são as queixas mais comuns de travamento, de autorizar, negativa, glosa, etc. Tal. Eu cheguei a um número que chama-se 39. São 39 infrações do Código de Ética Médica ou das resoluções do CFM. Então, assim, é o seguinte, eu cataloguei 39, que depois virou aquele e-book de 39 motivos que defendem o médico, etc. Tal. Se cada um fizesse a sua parte de respeitar, apenas respeitar o Código de Ética Médica, 90% dos problemas hoje estariam resolvidos, entendeu? De um lado, do outro. Então, a gente vê que no fim das contas, lá no fundo, é desrespeito ao Código de Ética Médica. Principalmente no cerne da questão desrespeito à autonomia do médico. Isso. Eu também deixo minhas últimas mensagens em relação ao seguinte: toda denúncia que chega ao CRM, ele é obrigado a abrir sindicâncias. Não vai abrir necessariamente um processo ético, mas ele vai apurar os fatos. E ali vai demandar ali uma obrigação do médico causador aí do problema de se manifestar. Toda. Eu inclusive, estou trabalhando nisso aqui agora, numa questão relacionada a isso. Então, todo médico que vai... não estou defendendo nenhum auditor, não, é bom que se diga. Então, todo médico que for fazer essa denúncia, o CRM local vai ser obrigado a abrir essa sindicância e vai exigir desse médico que faça essa manifestação. Segundo, veja, senhores, que nem o que colocou, é um código de ética médica, é um código deontológico, realmente, é um código de deveres. Tem 10 direitos, realmente, mas tem 118 deveres. E por isso que o Wilker colocou, com tanta facilidade. É fácil você cometer infração ética, infelizmente. Na profissão do advogado, na profissão do médico, é fácil. Então, veja, são denúncias que podem ser arquivadas, podem, mas também tem grande chance de ser aberta se for realmente apurado aí e constatado uma infração ética. Então, não esmoreçam, pode fazer a denúncia assim que é totalmente eficaz. E válido, né? Então você, na verdade, está fazendo exercer o teu direito de voz, que totalmente e corroborado pelo nosso Código de Ética Médica. Então, assim, finalizando agora, gostaria de agradecer todos os participantes que assistiram, que tiveram aqui em algum momento e que vão assistir essa live depois. Principalmente agradecer ao meu colega de combate aí, doutor Fernando, e dizer aí aos demais colegas que a gente está junto aí para justamente defender vocês. O que precisar, né? O colega perguntou onde é que está o aplicativo. Está lá no nosso portal da neurocirurgia, está também da SBC. E se você tem alguma questão que você precisa, algum esclarecimento, enfim, qualquer coisa, você pode mandar para exercícioprofissional@sbn.com.br. exercícioprofissional@.com.br. Você pode mandar esse e-mail lá. Hoje eu tenho um índice de resposta de 100% desses e-mails. Então, ali, todo e-mail que vem lá, de alguma forma eu respondo. Eu copio o Fernando, a gente, às vezes, quando conversa, troca mensagem do que vai ser melhor para responder ali, sim ou não. Então, a gente está ali para dar esse suporte também. É um dos canais aí que você pode utilizar. Beleza, pessoal? Beleza, Fernando? Beleza. E o próprio jurídico, @SBN também é outro canal de comunicação, mas que a gente pode receber as comunicações aí, ok? Agradeço também, Wilker, parabéns mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Doutora Vanessa, que não está aqui hoje, mas certamente está assistindo, agradeço ela também, e até a próxima, daqui 2 semanas. Até. Beleza. Valeu, abraço. Obrigado. Se cuida até aí, a próxima. rapaz. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.